Olá, iniciamos mais uma vez o programa Em Vista, aprendendo com quem faz, procurando trazer aí sempre assuntos positivos e enriquecedores para todos os nossos telespectadores. Hoje trazemos aqui aos estúdios da TV Osasco a Isadora Mattiello, que é bióloga, tem um rol de atividades aí muito interessante que nós vamos falar aqui durante o programa, mas hoje a principal atividade da Isadora é exatamente a Fomenta, que é um instituto hoje, né? E nós vamos contar a história já. Mas antes vamos falar aí do início, antes da faculdade. Você é de Campinas, né, Isadora? Isso, Paulo. Antes, obrigado pelo convite e oportunidade. Imagina. Isso, eu sou de Campinas, do interior, puxando R, né? Sim. E aí foi até por isso que eu quis fazer a Unicamp. Aí eu tinha uma vontade de estudar a vida e prestei a biologia. Sim. Mas antes disso, sempre gostei da parte de jornalismo, na área da saúde. Eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas. Mas aí depois eu entrei na Unicamp, que eles têm Unicamp de portas abertas, fui lá conhecer vários cursos e me apaixonei pela biologia, que é um curso que estuda a vida como um todo, né? E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu tive a oportunidade, por intermédio do meu filho, que iniciou os estudos dele lá na PUC Campinas, fica muito legal. Próximo, né? Do lado. Aliás, é um ambiente tão gostoso, né? A Unicamp tem um camp lá que é fantástico, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito, assim, é bem arborizado. Tudo. Mas você é muito jovem, né? Ainda, né? Quanto tempo você tem de formação, que você já está formada? Ixi! Olha, me formei com 22 anos, então são 6 anos de formada. Sei. E você já fez, você já trabalhou, que estava dizendo, trabalhou no Chile? Isso, porque daí o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, em biologia, eu comecei a trabalhar numa empresa na área de genética, e aí depois eu queria muito ser pesquisadora, eu achava muito bonito o pessoal pesquisando com jaleco, aqueles cientistas, né, que queriam descobrir a cura do câncer. E aí eu fui para a área da pesquisa, e aí, no último ano da faculdade, eu fui para o Chile trabalhar lá 3 meses durante as férias, num laboratório, na área científica. E aí, depois eu voltei, e aí eu tinha certeza que eu queria fazer o mestrado, que eu queria seguir a carreira acadêmica. Eu vim motivada para seguir a pesquisa. E aí, depois, eu entrei na USP para fazer o mestrado. Sim. Você foi, eu estava vendo aqui, você foi na Universidade Católica del Norte, né? Lá no Chile. Mas teve uma passagem também pela Holanda, que você fez alguma coisa. Isso foi no mestrado, né? Então, aí que aconteceu, eu fiz o mestrado, na biologia você escolhe ou para a área molecular ou a área ambiental. Eu acabei escolhendo para ambiental, e dentro da ambiental, na área marinha. Então, meu dia a dia, desde 2008, era fazer mergulhos. Eu trabalhava todo mês na praia, em São Sebastião. A gente ia para coletas, pegava navios. Então, o Chile, que tem a grande potência, né, marítima, e a Holanda também, que trabalhava com institutos de pesquisa nessa área de navios, inspeção de portos, monitoramento ambiental. Aí eu fui para lá para fazer uma visita técnica e decidi se eu queria fazer o doutorado ou não. E aí foi nessa viagem que eu fiz sozinha e que eu fui questionando um pouco sobre o propósito de tudo aquilo que eu estava fazendo, né? É interessante que o seu trabalho de pesquisa foi detectar algas marinhas vivas, né? Elas trazem alguma toxicidade nas suas... Fala um pouquinho disso, é bem curioso. Foge um pouco do assunto do empreendedorismo, é legal. Mas mostra o quanto o empreendedor é eclético, né? Sim. Vamos ver se eu lembro de tudo. Mas o meu mestrado foi para detectar a poluição da água de lastro de navios, né? Então, o que é água de lastro? Para o navio não tombar,
na viagem, ele precisa ter uma água no casco dele, né, embaixo, se ele está sem carga. Aí, por exemplo, ele sai da China sem carga, vem para o Brasil, ele tira aquela água que foi colocado na China, né, do mar da China, para colocar a carga. Aí mantém o peso, o equilíbrio. Aí ele não vai tombar durante a viagem. Só que o que acontece? Ele colocou a água ali na China, veio um monte de micro-organismos nativos lá da China, chegou daquele oceano, naquelas especificações biológicas, né, daquela região. Vem para cá, faz aquela descarga da água, e aqui são outras especificações, tem outros micro-organismos. Né? Claro. E nisso traz muitos vírus, protozoários, e no meu caso eu estudei algas marinhas, que são aquelas... Algumas espécies são tóxicas para a saúde humana e para a saúde da fauna. E aí eu fiz uma parte do meu mestrado na Poli, que é na engenharia da USP, para fazer um dispositivo que você pode levar ali mesmo no porto e fazer uma detecção online e rápida, assim, se essa água está com essas algas vivas. Porque se ela chega morta, não tem problema, não vai causar nenhum mal para o ecossistema marinho aqui da nossa região. Mas se estiver viva, a gente precisa tratar. E aí foi outra parte do mestrado. Que tipo de tratamento a gente poderia fazer para não gerar resíduos, não gerar mais dano ambiental? Então, essa foi a pesquisa do meu mestrado. Entendi. E depois de você... Quando foi que você iniciou, né? No campo empreendedor, vamos dizer dessa forma? Porque até então tinha lá as dificuldades da faculdade, formação, mestrado, enfim, mas aí você meio que deu uma mudada de rumo na vida, né? Sim. Apesar de ser um pouco moda agora, né, querer ser empreendedor, mas eu acho que desde pequeno eu tinha um pouco disso, assim. Então, ou eu vendia bolo na escola, ou vendia brinco, fazia artesanato. E na faculdade eu já vi um pouco essa necessidade do biólogo empreendedor, porque principalmente na Unicamp, que é super acadêmica, a nossa única opção era fazer pesquisa. E aí eu senti uma necessidade de, poxa, mas o biólogo pode trabalhar também em empresas, ele pode abrir sua própria empresa de consultoria ambiental. E aí foi que eu até fundei um grupo lá do empreendedorismo do biólogo junto com o meu atual marido. Então lá eu já fui estudando essa parte do empreender. E após o mestrado, eu sabia que eu não queria continuar na vida acadêmica por esse momento, porque eu achava que eu podia conhecer mais. E eu fiquei assim, eu não quero esperar ter meus 60 anos para fazer o que eu acho que é legal da vida. Eu queria já experimentar agora. Né? Eu falei, poxa, eu posso tentar ser dona do meu próprio negócio. E aí eu fui estudando. No começo eu fui fazendo... Daí eu voltei à época de criança, fazendo bolo. Daí era a moda dos cupcakes, né? Sim. E aí eu comecei quase a abrir uma loja de cupcakes para vender. E fui tendo esse gostinho mesmo de você ter essa liberdade, né? Mas sempre trazendo o que eu aprendi na faculdade. Não importa que era biologia, mas o raciocínio, né? O ir buscar, o estudar, não parar na zona de conforto. Pois é interessante, até para o nosso telespectador, independente da idade, né? Que a formação ela é super importante, independe se você estudou música, ou biologia, ou arquitetura, ou engenharia. A formação não é nem o assunto em si, o conteúdo, mas é a forma de expansão do cérebro, do pensamento, a forma de pensar. Em qualquer profissão, a pessoa vai expandir. Claro. Não é? Então, é interessante para todos os jovens que nos assistem aí, estudar, né? Estudar sempre, ter aí, aproveitar as oportunidades, né? Eu sei também que do bate-papo que nós fizemos anteriormente, você teve aí que você chamou de um ano sabático, né? Onde você vai parar um pouco e pensar no que fazer. Você é muito jovem ainda, tem a idade da minha filha, mas o que passou, né? Nesse ano, quais foram as considerações que você fez que foram importantes para você tomar outros rumos? Certo.
Eu falo que foi um sabático forçado, né? Porque Sim. no início eu saí do mestrado querendo já entrar num emprego, né, formalizado. E aí, como eu mandava currículo e não acontecia nada, eu falei, bom, ao invés de ficar depressiva em casa, eu vou aproveitar e tirar para refletir, né? Sim. E aí por isso que eu tirei esse sabático. E aí eu fui experimentando, então fui tirando vários preconceitos meus de, por exemplo, trabalhar em empresa tem que ser muito corporativo. Então, vamos lá experimentar o que é. Então, eu fui conversando com muitas pessoas, abrindo mais a mente, abrindo mais a cabeça para poder fazer outras coisas. E bem fazer isso que você falou, não importa o diploma, né? Meu diploma não precisava ser uma sentença. Então, esse período, que foi certinho de 12 meses, que eu me formei em maio de 2014 no mestrado e fundei a Fomenta em 2015, em maio, foi assim... Eu conversei com muita gente, era cara de pau no LinkedIn, de falar, você pode bater um papo comigo? Então, pensava assim, essa mulher, que eu sempre me espelho em mulheres, né, empreendedoras ou executivas, eu mandava uma mensagem no LinkedIn e falava, você pode tomar um café comigo para contar um pouco da sua carreira, que curso que eu posso fazer? E aí eu fui experimentar também a ser voluntária em organizações, em ONGs, né, organizações sociais. Fui estudar um pouco o autoconhecimento, o que eu faço bem, o que eu gosto realmente de fazer. Fui fazer curso na Fundação Estudar, que é uma fundação do Jorge Paulo Lemann, que trabalha muito para potencializar a carreira dos jovens, que é algo que eu acho que é essencial os jovens que quiserem fazer. Tem vários cursos gratuitos, consegue bolsa, são cursos rápidos e que você está cheio com outros jovens da mesma idade, na mesma ânsia de querer fazer algo com propósito e também cheio de dúvidas. Será que é isso? Que não é? Então, um ajuda o outro. Você fica contaminado de gente boa, querendo fazer algo legal. Então, eu acho que é essencial você estar sempre cercado de pessoas que possam contribuir algo. Então, eu tentei, nesse um ano sabático, me espelhar nessas pessoas, estudar, ler livros. E você, mesmo com pouca idade, não se conforma em ficar parada, né? Você vai atrás e tá pesquisando, querendo saber para onde eu vou, o que eu quero realmente. Isso é próprio do empreendedor, né? Ele acaba dentro da sua índole, incorporando aquela coisa de estar sempre buscando coisas novas, né? Sim, sim. E eu acho que também essa nova geração, né, dizem que é a era do propósito agora. Acho que essa geração, eu fico feliz, eu vejo muitos jovens preocupados com isso, né? O porquê que eu estou aqui, o porquê que eu estou fazendo esse trabalho, como tornar esse meu horário das 8 às 6 algo com mais propósito. Eu não preciso sair lá fazer meu trabalho para ganhar o dinheiro. Tem algo a mais para aí que eu posso contribuir para a sociedade. Então, acho que todo esse movimento, né, que está nessa nossa geração ajuda muito mais os empreendedores, né, a dar mais fôlego, mais coragem para empreender. E quem não quer empreender, mas também ter essa preocupação, né, de se questionar sempre, não ficar ali no robozinho do dia a dia. Assim. Você, até pelo seu histórico, você acabou experimentando essa coisa do empreendedorismo com mais, vamos dizer, mais vigor através da Fomenta, onde vocês fundaram uma ONG, né, uma ONG, né? Onde no início começa como uma empresa. Não, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos contar daqui a pouquinho para o nosso telespectador. Já nós voltamos aí com a Isadora Mattiello falando sobre empreendedorismo social. Não saia daí, já voltamos. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com uma empreendedora social, com a Isadora Mattiello, que é cofundadora, junto com o Lohan, se não me falha a memória, da Fomenta, né? Que iniciou como uma empresa e aí virou um instituto. Vamos contar essa história para o nosso telespectador, que é possível, mostrar também que é possível
você sair da zona de conforto só também de ter uma atuação empresarial, só visando lucro, mas que pode ter também uma atuação na sociedade e sobreviver disso, não é, Isadora? Com certeza. É legal contar um pouquinho a história, né, de como que surgiu isso. Teve 2 momentos, né? O primeiro, eu fui numa feira do Sebrae para entender o que precisava e ter algumas inspirações de empresas, né, para abrir meu próprio negócio. E lá eu tive um contato com uma palestra sobre um negócio social, que é até o programa Vivenda, que reforma casas em favela. Então, lá eu já vi também jovens que eram de diversas formações e que estavam fazendo um negócio e ainda contribuindo para a sociedade, algo relevante. Por outro lado, eu fui fazer também o curso Catálise, que é tipo um coaching na Fundação Estudar, e lá pergunta muito do propósito, né? E eu, não sei se é também um pouco da origem familiar, que eu sou filha adotiva. E aí, como eu tive as oportunidades, né, de ter uma família que me adotou e deu boa educação, e aí eu sempre tive vontade de ajudar os outros também, né? Acho que todo mundo tem... É justo todo mundo ter uma chance, né? E aí, nesse movimento, eu estava desempregada, então eu comecei a ser voluntária em ONGs. Só que aí, como eu tinha bastante tempo, né, todos os dias da semana, eu comecei a participar muito dos bastidores das ONGs. Então, na parte de captação de recursos, na área da gestão. E eu fui vendo que aquilo era como se fosse uma empresa. Tinha que ter gestão, tinha que ter governança, tinha que ter planejamento estratégico. Não é simplesmente ir lá comprar leite, pegar uma pedagoga e dar para as crianças, né? Tem toda uma estrutura que precisa ser sólida, senão a organização social ela não se sustenta. E, neste momento, eu fui conversando com o Lohan, que ele já tinha toda a experiência de business, de gestão, de fazer investimento, captar recursos, principalmente para projetos sociais, mas na época de uma startup. E a gente falou assim, poxa, tem tanta gente fazendo coisa boa, principalmente no interior de São Paulo, que é um lugar que sofre mais carência, né? Porque São Paulo tem muito mais holofote, o interior, né, menos. E essas pessoas, a sociedade não conhece, os empresários não conhecem. E aí a gente começou essa conversa em casa. E aí a gente foi perguntando para as principais empresas ali de Campinas e região se fazia um investimento social, se podia ajudar o conhecimento que eles têm de gestão para uma ONG lá. E eles falaram, nossa, mas eu não conheço nenhuma ONG aqui de Campinas, uma ONG que seja confiável, né? Eu tenho medo de me envolver. E aí que começou a origem da Fomenta, que é qual é a nossa missão? É profissionalizar as organizações sociais, né? A gente quer ajudar pessoas que estão fazendo coisas boas para os outros, ali no interior de São Paulo. E como que a gente acredita isso? A gente acredita que tem que ter uma ajuda financeira, um investimento financeiro, mas também um investimento intelectual, um investimento de conhecimento. Então, hoje, a Fomenta é um intermediário. A gente conhece toda semana diversas organizações sociais. Elas fazem o cadastro no nosso site. A gente faz uma breve curadoria, faz a visita. E aí que é importante, né? A gente faz uma avaliação bem criteriosa para ver quem está fazendo realmente um trabalho sério. E aí, a partir dessa organização que passou pela nossa avaliação, a gente vai em busca de pessoas que podem fazer um investimento financeiro ou que pode doar o conhecimento. Então, a pessoa às vezes fala assim, mas eu não tenho um dinheiro relevante, né, para fazer investimento social. Mas tudo bem, qual que é a sua ajuda, né? Que nem eu, quando comecei lá na ONG, eu falava, o que uma bióloga pode ajudar numa ONG de educação, né? E aí eu comecei a escrever projetos para eles, para conseguirem editais, leis de incentivo, porque eles não tinham esse know-how e não tinham tempo também para fazer. Só que o que eu fiz minha vida inteira? Foi escrever projetos, eram projetos científicos. Mas eu tinha uma noção de como tinha que escrever, né? E aí, isso eu fazia super rapidamente, assim, era fácil para mim. E para eles foi muito bacana. E aí eu fui falando, poxa, mas eu tenho um amigo que sabe de marketing, pode melhorar o seu site. Eu tenho um amigo que é advogado, pode dar uma assessoria jurídica.
Então, a gente quer envolver a sociedade para contribuir nas organizações sociais, usando conhecimento, ou quem tem um patrimônio relevante, né, ajudar com dinheiro também. Isadora, o formato da Fomenta é um formato de instituto, e ela tem, eu sei alguma coisa parecida de uma OCIP, que é uma organização social de interesse público, né? Então, onde os diretores fazem o trabalho social e podem ser remunerados por isso. Como funciona? A Fomenta, ela trabalha por resultado, ela trabalha por êxito? Como funciona? Como uma organização que ajuda as outras organizações a se organizarem funciona? Ótimo. A gente tem a qualificação de OCIP, né? Então, os dirigentes podem ser remunerados. Então, todo mundo que trabalha na Fomenta tem um salário, até um salário de mercado, porque não é porque está no terceiro setor, né? Claro. A gente quer valorizar isso. E aí, só que todo o lucro dos nossos serviços são reinvestidos na própria Fomenta. A gente faz um fundo também para poder investir nos projetos sociais. Como que funciona? Por fazer toda essa diligência técnica dos projetos, buscar, às vezes, a empresa ou uma família fala, eu quero um projeto de esporte na região X, de câncer com crianças Y, muito específico. A gente fala que nós somos uns philanthropy advisor, conselheiros de filantropia. E eles nos pagam para fazer essa busca de projetos, para fazer essa avaliação, para fazer o acompanhamento do projeto, para fazer a prestação de contas. Então, toda a dor de cabeça, entre aspas, que uma pessoa teria para fazer isso é a expertise da Fomenta. E é aí que a gente se remunera. Então, ou a pessoa nos paga para fazer a busca da causa dela, onde eu posso fazer melhor o meu investimento de forma relevante, que é sério, que eu sei que está sendo bem investido, com pessoas que vão fazer o uso transparente do dinheiro. Ou então, quando a pessoa também já investiu o dinheiro, mas ela quer que a gente acompanhe, que faz a prestação de contas. Então, é como se fosse uma taxa administrativa de um fundo de investimento. Entendi. Então, é assim que a gente trabalha. Você sabe que esses dias, conversando com alguns amigos, a gente também participa aí de uma casa de assistência de idosos e tal, e sempre vem aquela discussão do como ajudar. É difícil, as pessoas têm dificuldade, tem muita gente querendo. O brasileiro é solidário, tem muita gente querendo ajudar, mas às vezes até para ajudar é muito difícil, né? E aí, fazendo uma reflexão, eu creio que aí o Fernando Henrique, passando para o Lula, Dilma, esses governos assim com um foco mais, logo depois da chamada ditadura, né? Os governos populares, acabou difundindo as possibilidades da sociedade civil organizada também participar dos movimentos sociais, né? E ajudar de alguma maneira a suprir carências. Você tem N outros exemplos aí. Mas muito disso também favoreceu a pilantropia, né? Se fala em filantropia, e tem a pilantropia, que é os pilantras que acabam desviando dinheiro de coisas. Como vocês trabalham essa fiscalização? Quais os cuidados que vocês têm, que as pessoas que nos assistem devem ter para contribuir com algum projeto social? Certo. Bom, primeiro eu vou falar da Fomenta, né? Como que a gente faz? A gente faz uma análise que já é uma metodologia usada desde 2007 por alguns institutos que são nossos parceiros. A gente avalia a qualidade de gestão, transparência, solidez e potencial de impacto daquele projeto. Além disso, a gente analisa também o estatuto e balanço financeiro e ainda até o Serasa dos dirigentes, para ver se realmente
é uma organização séria, se o dinheiro que está sendo levado para lá está sendo usado ali. Para a pessoa física, é lógico que a gente sempre vai falar, busca, fomenta, porque já foi feita uma avaliação, né? Hoje a gente reprova praticamente 44% das organizações que passam por nós, porque não passam por esses critérios, né? Que são essa filantropia. Mas acho que para a pessoa física, que às vezes até é de outra região, buscar no site, porque esses dados eles têm que estar disponíveis para a população. Então, balanço financeiro, você vê se realmente está batendo ali os números, se tem uma prestação de contas dos projetos que estão sendo feitos, ir lá visitar. Então, você vê no site, a gente atende 350 crianças. Aí você faz uma visita surpresa e tem 3 crianças. Mas e aí? Hoje deu dor de barriga em 300, né? Como assim? Então, eu acho que é legal a gente também ser criterioso, né? Ir lá, conversar, ver. Acho que até a parte da empatia, né? De você conversar com a pessoa, ver se realmente ela está com amor daquilo, ela sabe do que ela está falando, muito na conversa, né? Para a pessoa física. Ou, se não, procura a Fomento, que a gente pode já falar, olha, a gente avaliou, vou falar, quero avaliar essa ONG, eu tenho vontade de contribuir. A gente pode fazer a avaliação gratuitamente, né? Muito bom. Bom, o nosso telespectador está tendo acesso aí às informações, aos dados da Fomenta, as pessoas podem procurar, mas em termos de arrecadação das entidades que eventualmente não vão procurar a Fomenta, que estão nos assistindo, que já têm uma vida própria, essa é uma dúvida que eu tenho ainda, talvez não fosse nem o fórum, nem sei se você vai saber responder, mas em São Paulo tem a questão da nota fiscal paulista, onde as pessoas colocam o CNPJ e tal. Muitas entidades acabam pegando essas notas fiscais, as pessoas doam a nota fiscal. Isso ainda é uma receita importante para as... Era até poucos meses atrás, né? Agora o governo diminuiu o repasse, então tinha muitas organizações que dependiam bastante dessa verba, e é até por isso que a Fomenta agora está trabalhando com as organizações, planos de negócios para elas ter uma outra fonte de receita e, a longo prazo, se tornarem sustentáveis, né? Entendi. Então, elas não podem mais também só depender da nota fiscal paulista, porque é algo que, não sei, se ano que vem é capaz de acabar. É uma das coisas que eu me lembro da conversa com o Lohan, que é exatamente ajudar as pessoas. Eu me lembro que teve uma padaria que foi feita, uma padaria numa das entidades aí, onde dá sustentação para que continue. Querida, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Obrigada. E eu vou deixar os instantes finais aí para você se despedir do nosso público. Primeiro eu queria agradecer e fazer uma chamada, né, para o público, que todos nós podemos ser filântropos, não só os bilionários, né? A gente pode contribuir com conhecimento, com tempo, sendo voluntário. E, enfim, acho que a gente tem uma missão, não deixar só na mão do governo. A gente também tem um dever com a sociedade. Legal. Tá bom? Obrigada. Nós é que agradecemos em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar aqui contando com a sua audiência, entrando aí na sua casa, levando alguma coisa boa sempre. Fique com Deus, o Invista vai ficando por aqui.